Boa noite. Nós estamos na terceira aula da mentoria intensiva que a gente tá fazendo, tá? Chamado da Lei a Graça, da Dor da Paz. E a gente tá aqui, mandei já... Olá, tudo bem? Então, deixa eu explicar pra vocês o seguinte. Eu sou mentora de mulheres, tá? Então, os homens podem até participar, mas não é esse o foco, tá? Nós estamos aqui para falar com mulheres, tá? E nós estamos numa mentoria intensiva aqui no YouTube, no Nossas Histórias Curam, né? No site As Nossas Histórias Curam, porque o meu site de mentoria ainda tá com problema, então eu tô entrando no site do podcast, tá? Que se refere ao nosso podcast, As Nossas Histórias Curam, com histórias, né? E aqui nós falamos sobre mentoria, tá? Que é um outro produto que a gente fornece além do podcast, tá? Nós vamos falar hoje é a terceira aula, tá? Nós já tivemos 2 aulas e agora é a terceira aula que a gente tá aqui querendo conversar um pouco com você a respeito de alguns assuntos que são importantes para a sua saúde mental. Tá? Eu sou psicanalista, meu nome é Isabel Almeida, né? Isabel Cristina de Almeida Jorge, mais conhecida como Isabel Almeida. Eu sou mentora de mulheres, como eu falei, né? Me formei em psicanálise, sou neurocientista em formação e já fiz teologia pelo Querigma na Universidade Uniatitude da Igreja Batista Atitude, tá? Então, o que eu faço com... O que eu falo a respeito dessa mentoria? A minha ramificação em terapias é voltado primeiro para a espiritualidade e depois para terapias alternativas, tá? Que são integrativas, tá? Então eu mesclo espiritualidade, eu mesclo psicanálise, eu mesclo neurociência, eu mesclo TRG também, eu já abordo algumas coisas, e TCC, que é da psicologia, tá? Então, eu parto da espiritualidade, tá? Que eu sou cristã, então eu acredito no manual milenar que é a Bíblia, tá? Eu utilizo alguns trechos bíblicos para explicar algumas coisas que acontecem com o ser humano. Depois eu parto para a parte dos processos terapêuticos que eu conheço, tá? Então, nessa aula de número 3, nós vamos abordar 3 capítulos, tá? Porque o que acontece? Eu fiz um livro, tá? O livro, ele tem 11 capítulos, mas o que a gente faz? Como eu tô fazendo? Como eu quero que vocês conheçam as mentorias, eu tô fazendo 4 semanas, tá? Onde eu junto 3 capítulos de cada para poder explicar, dar um gostinho aí para vocês, um aperitivo para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, das coisas que eu faço. Se você quiser me seguir, meu nome no Instagram é @isabel.almeida.mentora, tá? Lá tem todas as descrições de tudo que eu faço, de tudo que eu já fiz de trabalho com essa área terapêutica. Além disso, a minha vida pregressa. Eu sou advogada também, passei anos advogando, tá? Pra família, para consumidor. E aí eu fui descobrir o meu chamado, que era, depois que eu fiz teologia, né? Eu sou cristã, então fiz teologia, e depois eu descobri que eu tinha esse dom, né, e fiz psicanálise, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu ajudo muitas mulheres na igreja, então isso me fez descobrir essa vocação, tá, que hoje eu estou exercendo, e Deus me colocou para ser mentora de mulheres, Ele me chamou. Tá? Eu não tô fazendo nada por minha vontade, gente. Eu era uma advogada, né, trabalhava em Florianópolis, eu sou de Florianópolis, sou lá do sul. Então eu trabalhava com direito de consumidor, direito civil, processual civil, e eu trabalhava com isso só. Só que quando eu entrei na igreja, eu comecei a ajudar pessoas e mulheres. E aí eu descobri o meu ministério, a minha vocação, que é ajudar mulheres, principalmente nesse processo terapêutico. Por quê? Porque eu quis fazer psicologia, mas acabei que fiz direito. E hoje eu vejo que Deus tem um chamado muito forte no meu coração de poder ajudar vocês, mulheres, que podem... eu posso contribuir de alguma forma pelo meu dom, por esse dom que eu tenho de escuta, de conhecer
os processos terapêuticos que eu tenho estudado, eu tenho muita facilidade. Então, assim, isso me fez acreditar e ver que existia uma possibilidade de abrir mais o meu leque, né, profissional. E eu tô há 2 anos trabalhando com isso. E eu tô muito feliz porque nas redes sociais eu tenho tido bastante resultado, eu tenho visto bastante resposta, né? Nós temos um grupo de mentoria onde a gente coloca vários assuntos, vários convites, várias chás que existem, né? Onde eu conheço. Pessoas que estão no nosso grupo também nos indicam também, né? Botam lá chás com mulheres, onde fala sobre saúde mental, sobre saúde nutricional, sobre vários tipos de coisas que nós precisamos como mulheres. E a gente tem muito pouco apoio, né? Nós mulheres temos muito pouco apoio. Nós temos uma situação de muita disputa entre mulheres. Então nós precisamos nos apoiar. E aqui é um lugar acolhedor, onde você pode falar, se você quiser mandar alguma coisa pelo chat, alguma pergunta, tá? Desde que não seja fora do contexto, a gente vai tentar responder. E o capítulo 7 fala sobre transformando dor em força, tá? Como é que a gente faz para transformar uma dor que a gente está sentindo em força, tá? Esse capítulo ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a dor, que a dor pode gerar crescimento e esperança. Muitas vezes as pessoas têm me procurado e dito, gente, Isabel, eu tô com problemas muito sérios só um pouquinho. De luto, eu não consigo superar um luto, eu não consigo superar uma situação traumática. E aí, o que fazer numa situação como essa, né? Quando você começa a entrar num processo terapêutico e até espiritual, você entende que tudo que você passa é para algo, para crescimento, né? Nada na vida é por acaso. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e aí a gente vai ver que a gente precisa descobrir do porquê, né? Não para que você fique questionando a Deus, não é isso. Mas ao longo do percurso, se você realmente estiver disposta a conhecer aquilo que você está passando, você vai entender lá na frente que foi um processo de amadurecimento. Então, tem pessoas que vivem no problema. E essas são chamadas vitimistas, tá? Esse tipo de pessoa são pessoas que se alimentam da condição de vítima. E não é isso que Deus nos criou. Deus nos criou para o sucesso, para crescer, para amadurecer, para ser pessoas que jorram conhecimento, bênção, coisas boas, sabe? Então, a mente, ela é um campo de batalha. Se você pensa coisas negativas, você vai ter pensamentos negativos, você vai estar sempre doente, você vai estar sempre... Então, a sua energia vai emanar coisas ruins. Agora, se você emana coisas positivas, se você pensa positivo, se você entende que a dor é só um processo e que essa fase vai passar, como se fosse umas estações, se a nossa vida fosse em estações, por exemplo, eu tenho visto muito isso na minha vida e eu acho que vocês também vão se identificar. A nossa vida é feita de estações, né? Nós temos o inverno, o verão, o outono, a primavera, né? Não necessariamente dessa mesma ordem, mas a gente consegue ver aonde a gente está naquele momento. Hoje eu estou vivendo o meu inverno-outono, tá? Eu tô indo pra primavera, talvez. Tô começando a entender o porquê de certas coisas acontecendo na minha vida. Então, a gente tem que identificar essa estação. Quando a gente começa a identificar que nós estamos no inverno, por exemplo, estou passando muita luta, perdi meu pai, teve uma época que eu perdi meu pai, quase perdi a minha mãe tá aí, ó, disse oi mãe. Quase perdi os dois pelo Covid, né? Nós tivemos um processo muito doloroso. Meu pai é uma pessoa que tinha condições de saúde muito boas, ele tinha 73 anos, mas ele era muito jovem, aparentava muita jovialidade ainda, tinha muita força de vontade, tinha muito trabalho, né? Trabalhava muito ainda. E nós perdemos, assim, em uma semana pela Covid. Minha mãe também é uma pessoa super lúcida, super bem-humorada e tal, e quase também se foi. Olha só que situação, né? Então, como é que a gente trabalha nesses momentos de inverno na nossa vida?
A gente tem que ter resiliência. A palavra certa é resiliência, tá? É difícil falar para as pessoas quando elas estão no momento de luto, né? Eu acho que um ano e meio são determinantes, assim, para a sua saúde mental. É um momento que você ainda chora muito, tem muitos momentos, né, de culpa, de sentimento de culpa por não ter ido lá, não dado um abraço, não falado que ama, né? Tem vários tipos de fases, tá? Um dia a gente vai conversar sobre isso. Existem fases do luto. Quando se passa da fase do luto, já vira uma depressão. E aí você tem que tratar. Existem fases que elas não são demoradas, elas são rápidas e que tem mais ou menos a duração de um ano. Tá? Que foi o que eu passei, o que eu senti. Eu senti que eu estava totalmente parada na minha história, num outono profundo, em um ano, por causa da perda do meu pai. E tem outras situações também, um divórcio, né, que é difícil também, é uma quebra de aliança muito séria, é um trauma, um assalto que você sofre, uma situação muito difícil, né, uma perda de um filho, né, que é muito mais difícil do que a gente imagina. Eu acho que é uma das piores dores, né. Então são outonos da vida, nesses invernos da vida. E nesses invernos da vida, a gente precisa entender a ser resiliente, entender que isso vai passar. É difícil e que a gente precisa chorar. Muitas vezes tem pessoas que elas seguram suas emoções, fingem que tá tudo bem. Isso não é legal. Já digo pra você que tá aqui comigo aqui, nós estamos aqui mostrando desde a primeira aula de que os sentimentos são muito importantes. Reconhecer a sua dor, reconhecer o que você passa. Se você está apresentando um quadro de ansiedade, se você está apresentando um quadro de depressão, se você está apresentando um quadro de luto contínuo e prolongado, tá? Esses tipos de situações são situações que precisam ser tratadas, tá? Tanto na espiritualidade, através da espiritualidade, como através dos processos terapêuticos, tá? Então, você que tem passado por uma situação difícil, comenta aqui no chat aqui, comenta o que você passou, o que você tem passado, se você tem passado o inverno na sua vida. Eu quero entender quais são os invernos que vocês têm passado, tá? Por quê? Porque ali que você vai desenvolver. No fundo do poço, já me disseram uma vez, não sei se você já ouviu esse jargão. No fundo do poço não tem pra onde olhar mais pro chão, só pode se olhar pra cima. E aí é que o crescimento vem. Então, ou você se afoga e fica lá, ou você toma uma atitude, porque isso é uma coisa que você tem que decidir. As pessoas vão tentar te ajudar, vão te levar para o psicólogo, vão te levar para o psiquiatra, vão te levar para o psicanalista. Mas se você não quiser tratar essa dor, se você tiver essa vontade de ser a vitimista, a vítima da história, porque tem pessoas que são assim, elas querem ser a vítima, elas se alimentam da tristeza. Isso não é legal, gente. A pessoa tem, olha, tem pessoas que eu conheço que tinham depressão e que morreram por causa disso. A depressão é uma doença que, por mais que você diga, ah, não, é só psicológico, não vai dar nada, tal, muitas pessoas se suicidam, muitas pessoas tomam medicações exageradas, muitas pessoas têm AVC ou então infarto por causa de depressão. Então é muito sério, gente. Prevenir é melhor do que remediar, né? E a gente usa, hoje as empresas farmacêuticas, elas se beneficiam muito disso, das doenças mentais. E aqui nós estamos falando sobre prevenção. Como prevenir uma depressão, como prevenir uma ansiedade, como entender como é que funciona a nossa mente, né? Então, o que é importante a gente saber no inverno? Que a dor pode gerar crescimento e esperança. Deus permite ali a palavra de Deus diz, no mundo passaríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quem é eu? É Deus. Jesus venceu o mundo, ele pagou todo o nosso preço, nosso pecado. Então, nós somos livres da dor também, somos livres da doença, somos livres do pecado, somos livres de tantas coisas, mas isso é uma decisão que temos que tomar. De não querermos sofrer demasiadamente, de sairmos desse sentimento ruim, essa angústia que não tem sentido nenhum. Muitas vezes você está em depressão, você nem sabe o que você está sentindo. Meu Deus, mas por que eu estou sentindo essa dor? O que eu fiz de errado? O que fizeram comigo? Eu não sei o que está acontecendo. E aí você vai lá, aí eu vou usar a explicação da psicanálise de Freud. Você tem raízes lá no profundo da sua infância. Então tem que descobrir isso, ver o que pode ser, se existe algum trauma que está te dando gatilhos, que precisam ser curados, né? Nós temos a tendência de vermos só o corpo
mas a gente não vê a alma, a gente não vê o espírito. Nós somos seres triunos. Nós temos falado nessa mentoria que nós somos seres triunos. Nós temos 3 esferas de cuidado, de santificação, para quando Jesus voltar. Quais são? Corpo, mente e alma. E o espírito, né? O espírito é a mente. Então, nós precisamos, são as nossas emoções, né? A alma é as nossas emoções. A mente é aquilo que a gente conecta, né, com Deus. E o corpo é o nosso corpo físico que a gente precisa cuidar também. Então, se uma das partes não estão ajustadas, você vai bugar, a conta não vai fechar. Né? Se o seu corpo tá, por exemplo, eu tô passando por um processo hormonal de menopausa, perimenopausa. Se eu não cuido disso, faço um exercício físico, me suplemento, por mais que eu esteja bem na minha alma, com o coração cheio de perdão, minhas orações estejam sendo muito bem atendidas com Deus, o meu corpo não vai aguentar. Eu não vou seguir adiante onde eu preciso estar. Então, o como é importante as 3 esferas estarem sendo cuidadas com carinho e com atenção. Primeiro, a sua conexão com Deus, que é o espiritual, a sua alma, que é suas emoções, seus sentimentos, as suas dores e o seu corpo. E aqui nós estamos falando sobre a alma. A alma, ela tem dores e nós precisamos tratar essas dores. Precisamos identificar quais são as dores. A psicanálise expressa a dor, que a dor promove cura. Então, se você está passando por um processo de dor, você está sendo curado de alguma forma através dos processos terapêuticos, né? A psicanálise, ela faz isso, ela promove a cura através da dor. A neurociência diz que as práticas regulam as emoções. Então, os sistemas neurais, eles podem se redesconectar e se conectar novamente. A neuroplasticidade, que é falado, onde a gente pode mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de ver as coisas, quando a gente treina a nossa mente, tá? E a TRG diz que identificar gatilhos, ele identifica gatilhos e responde e aí você consegue responder com calma. Por exemplo, quando você identifica o gatilho que está te atacando, por exemplo, uma pessoa que fala atravessada e você lembra do passado de alguma coisa que te deu um gatilho, você não gosta de ser desrespeitado, aí te dá um gatilho, e aí você, opa, peraí, eu não vou. Aí você consegue se conectar com o gatilho, porque você já tá conseguindo dominar e gerenciar os seus pensamentos, e você consegue reagir de maneira mais calma. Todo esse processo é muito difícil. É um processo terapêutico de algum tempo, dependendo da pessoa, né? Por exemplo, eu era uma pessoa muito reativa. Eu tive muita dificuldade de entender. Então, assim, cada um consegue entender de uma maneira diferente, num tempo diferente também. Então, cada um tem uma forma, né? E aqui, lições e prática. Então, você tem que ter resiliência, você tem que ter empatia e gratidão. Olha, uma das técnicas maravilhosas para você entender, para você conseguir entender, passar por um momento de dor, onde você está passando por um momento de vale, é a gratidão. Escreva, faça um diário, aqui a gente bota aqui, ó, diário de gratidão, é uma das técnicas, tá? Faça um devocional ali, na hora do seu devocional, que você vai fazer a sua oração, faça um caderninho, um diário de gratidão. Todo dia você coloca alguma coisa que foi boa no seu dia. Quando você começar a exercer, treinar a sua mente a ser mais grato, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Existe um poder na gratidão muito grande a palavra que me fugiu da mente é contentamento. A gente está muito preocupado com aquilo que a gente não tem. Mas Deus diz que nós temos que nos preocupar com aquilo que agradecer aquilo que a gente já tem. Então, quando a gente tem algo, por exemplo, eu tenho uma família abençoada. Nossa, glória a Deus, graças a Deus, obrigada, Senhor, por eu estar respirando. Muito obrigada por estar tomando um banho quente, muito obrigada por isso, muito obrigada por aquilo, sabe? Isso é muito importante. Essa prática, ela diminui a ansiedade, diminui a depressão, diminui muitas doenças psíquicas que você pode estar passando. Então, anote num diário, o diário da gratidão. Todo dia coloque antes de dormir o que você passou, né? Isso é um treinamento na mente. Você precisa treinar a sua mente para que ela fique mais fortalecida.
né? Mais aberta, mais simpática à vida, entendeu? Então é muito importante. Outra coisa legal é reescrever histórias, contar as suas histórias, falar sobre coisas boas que aconteceram na tua vida, né? Também ajuda a você relembrar coisas boas, que nem tudo é tão ruim, mesmo que hoje esteja ruim, muita coisa aconteceu boa também na sua vida. Meditar em salmos, eu tenho feito muito isso, gente. Pego os salmos, vou lá, busco a palavra, falo, recito aquela palavra em voz alta, recite essa palavra em salmos em voz alta, para que isso venha a também te dar uma paz. Eu tinha muito síndrome de pânico, né? Eu não sei se eu falei isso para vocês aqui nas outras aulas. Eu já tive muito síndrome de pânico. E o que me curou não foi a medicação, tá? Eu tomei remédio, o remédio realmente ele tem efeitos muito bons, mas muitas vezes ele é paliativo só. Ele só te ajuda naquele momento. E até trata a ansiedade, te dá repõe a serotonina, tudo. Mas o que me dava alívio no momentâneo é quando eu declarava salmos. Parece que entrava, sabe? Aquela bênção, aquelas palavras entravam no meu coração, aquilo ali me fazia tanto bem. Então, é mais uma técnica legal. Conexão em grupos de apoio também é muito bom quando você está passando por um momento difícil. Estar com grupos como o nosso aqui, estar lá no grupo do WhatsApp, do nosso grupo da mentoria. Se você tem interesse de participar, me chama no direct também. Coloca o teu telefone, eu vou lá, coloco também. Porque é importante a gente estar ouvindo outras histórias. E também nós temos também livros onde também fala sobre testemunhos de pessoas que passaram por momentos muito difíceis, que poderiam até hoje não estar aqui nessa vida, né? Mas que passaram e conseguiram resolver, conseguiram passar por aquele momento. O capítulo 8 fala sobre autoconhecimento e relações com pessoas, tá? As relações começam pelo olhar interno, tá? Você precisa se olhar primeiro, tá? Qual é a sua identidade? Porque a gente acha a identidade, quando me perguntavam isso, Bel, eu falava, queria tanto casar, queria tanto ter minha profissão, queria fazer isso, fazer aquilo, e as meninas falavam assim, primeiro você se resolva primeiro a sua identidade, fortalece a sua identidade. Eu não entendia nada do que significava isso. Hoje, eu posso dizer pra vocês, a identidade, tá? Não é o que o horóscopo fala, não é o que o psicólogo fala de você, não é o que seu pai e sua mãe falam de você. Claro que a gente tem que escutar pessoas que valham a pena, pessoas que gostam e que amam a gente. Mas qual é a identidade certa? São os pontos altos e os pontos baixos, os seus dons, né? Do que você sabe fazer de melhor, a sua personalidade, mas principalmente o que Deus fala a seu respeito. Como é importante a gente saber o que Deus fala a seu respeito, ao nosso respeito. Eu só consegui entender quem eu sou quando eu comecei a me valorizar. Quando eu comecei a entender que eu era uma pessoa especial, que eu era uma mulher de talentos, de muitos talentos. Quando eu comecei a identificar isso em mim. Porque eu estava tão atolada de dor, tão atolada de ansiedade, tão atolada de depressão, que eu não conseguia me ver mais. Eu não sabia quem eu era. Então existia muita cobrança também de ser uma boa profissional, de ser uma boa filha, uma boa namorada, porque a sociedade te cobra o tempo todo. Mas você já olhou pra dentro quem você realmente é? O como é importante esse autoconhecimento, saber quem você tem se tornado, quem você gostaria de ser mais pra frente, né? Se você está feliz com aquilo que você faz. Você está feliz, por exemplo, eu estava na advocacia, falo sempre pra vocês aqui. Amo ainda a advocacia, continuo atuando quando precisa, ajudo um, ajudo o outro, faço com todo prazer. Mas devido à minha decepção com o judiciário de hoje, algumas corrupções, algumas situações meio difíceis, eu tenho feito só a parte extrajudicial, eu não tenho mais entrado no judicial. E descobri esse lindo dom que é falar nas redes sociais, como produtora de conteúdo. Então, isso é uma coisa que me dá prazer, me dá ânimo, falar com vocês, estar nessa telinha aqui, vocês estão aí, entendeu? Gostaria muito mais de interagir, a gente ainda vai interagir muito ainda, porque tenho certeza que esse trabalho que eu tenho feito aqui tem muito pouco tempo, existem muitas pessoas que eu tenho que alcançar ainda, e eu tô muito feliz por isso, porque descobri o meu propósito. Esse é o propósito, mas é a minha identidade. A minha identidade foi descoberta através do que eu fui conhecendo de Deus.
né? E ele diz, na visão bíblica, Deus sonda o seu coração. Então ele vai lá no seu coração, no seu profundo. Quando você ora, quando você tem contato com a palavra, quando você tem contato com pessoas que conhecem a Bíblia de maneira séria, tá? Muitas pessoas conhecem a Bíblia e se utilizam e manipulam a palavra para seu bel prazer, que não é o nosso caso aqui. Quando a gente realmente tem pessoas que conhecem a palavra e nos ajudam a entender melhor, como eu estou tentando fazer com você aqui, ele sonda o seu coração, ele vai lá no profundo, ele vai onde está a dor, onde está o problema, né? E vai lá e vai arrancando pela raiz. É isso que a gente quer. Não quer ficar indo em psicólogo, em terapia e resolve por um momento, daqui a pouco volta tudo de novo, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer algo que realmente vá tratar realmente efetivamente na raiz, né? Então, quando eu descobri quem eu era, quando se descobre a sua identidade, onde você vai ver a sua personalidade, porque quando você nasce com uma personalidade, mas o caráter, a sua maneira de ser, tudo vai vir depois até os 7 anos. E aí depois você vai, com o meio, né? Com o meio você vai desenvolvendo muito mais. Então é isso, gente. A tua identidade, ela é formada até lá. E depois que você nasce de novo, que você se converte à palavra, aí você conhece a palavra. E aí a palavra te diz quem você é, de verdade. E Deus te formou a imagem e semelhança de Deus, gente. Olha que maravilha. Olha que tremendo. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você não é um animal. Você não veio do macaco. Você é um ser espiritual, um ser especial, né? Então aí você tem que, mas só que você tem que saber, sabe por quê? Porque quando houve a queda de Adão e Eva, houve uma desconexão abrupta do homem com Deus. E hoje, o que Jesus fez? Ele está unindo a gente de volta, através de sua palavra. Nós estamos abrindo os nossos olhos de novo, voltando a ser espirituais de novo, porque nós éramos carne só, carnais por causa do pecado. E agora nós estamos... O que aconteceu depois de Jesus foi que ele abriu a nossa visão. Nós não somos só um ponto no universo, nós somos filhos de Deus. Isso é tremendo, gente. Quem vive a espiritualidade, eu não sei se você acredita nisso. Talvez você esteja aí olhando, não, mas eu não acredito, eu sou ateu, eu não tenho essa fé, eu acho que tudo é energia. E nós respeitamos, tá? Nós respeitamos a sua fé e a sua não fé. Mas aqui nós estamos falando sobre terapia espiritual, né? Como você desenvolver uma visão mais amplificada, mais amplificada mesmo sobre a vida e fazer com que ela te traga prazer, traga viver bem, qualidade de vida. E para você ter uma qualidade de vida, você precisa crer que você é alguém especial. Tá? Porque senão você vai viver por viver. E o que adianta você estar aqui nesse mundo para viver por viver? Me diga que não adianta, gente. A gente precisa crer que nós somos especiais. Alguém que vai ser especial não só para outras pessoas, para o nosso marido, para nossos filhos, para os nossos netos, mas ser especial para Deus e para nós mesmos. Nós precisamos nos reconhecer. Nós precisamos amar a nós mesmos para poder amar outra pessoa. Como é que você vai? Você tem um sonho, eu queria tanto conhecer uma pessoa, eu queria tanto amar alguém, mas você está afogado na depressão, afogado na ansiedade, cheio de problemas. Como você acha que você vai encontrar uma pessoa bacana? A sua energia não tá boa ainda. A energia atrai. Você está aqui porque a sua energia te conectou aqui. Isso é maravilhoso, já é uma grande coisa. Pode ser a resposta de Deus para você hoje, né? E eu sou a resposta, com certeza, para muitas pessoas. Então, é muito importante aqui, o Gustavo perguntou, nossa mentoria é para mulheres, mas se você quiser, seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos falando aqui sobre terapia espiritual e terapia também integrativa a processos terapêuticos, tá? Então, nós estamos falando sobre isso. Então, a psicanálise diz que tornar consciente, a gente precisa tornar consciente o que é inconsciente. Tá? As dores, os problemas, o que eu sou, quem eu sou, o que eu preciso fazer para me identificar como filha de Deus,
como uma pessoa especial. Porque às vezes você até acha, não, eu sou especial. Mas não age como uma pessoa especial. Não tem atitude de uma pessoa especial. Sempre tá reclamando, sempre tá com problema, sempre está se diminuindo para as pessoas, não acredita no seu potencial. Isso é muito importante, gente. A gente tem que ver como é a nossa atitude pra gente saber como a gente tá. Não é o que a gente acha, eu acho isso, não. Você tá agindo, você tá emanando essa vibração? Nós estamos falando agora de física quântica. Você está emanando coisas boas? Porque se você não estiver emanando coisas boas, você não está bem. Você não se conhece totalmente. Você não tem certeza de quem você é. E aí a TRG e a neurociência regulam as emoções e os gatilhos. Então a TRG ela vai lá no passado, ela mexe com as suas emoções, ela vê o que você precisa para ter uma vida de qualidade, onde está o trauma, onde está o problema. E aí ele vai e muda. Impactos do autoconhecimento. Olha o quanto é importante o autoconhecimento. Limites saudáveis, comunicação clara. Você começa a ter uma comunicação mais clara daquilo que você quer, de quem você é. Gente, em um ano que eu tô fazendo terapia, que eu tô estudando sobre isso, eu tenho me conhecido tanto que eu fiz uma bio hoje, consegui terminar uma bio todinha escrita, falando de mim, do meu trabalho. Então, assim, coisas que eu nunca conseguiria fazer. Então, Deus faz maravilhas através dos processos terapêuticos. Rompimento de padrões tóxicos. Porque enquanto o nosso inconsciente está girando em problema, ele não arquiva. Se você tem um trauma e você não conseguiu resolver, você vai atrair os mesmos traumas a vida inteira se você não tratar. Então, às vezes, você se pergunta, por que estou passando de novo pela mesma coisa? Por que estou me relacionando de novo com o mesmo tipo de homem? Porque você tem padrões que você aprendeu com a sua família, que você já viu em algum trauma que você viveu. Então, isso também é um problema que precisa ser resolvido urgente, de hoje para amanhã, entendeu? Não pode mais viver isso. Por quê? Porque você quer ter uma qualidade de vida em todas as áreas da sua vida. Uma vez me perguntaram, que área você quer ser feliz? Porque não dá para ser feliz em todas as áreas. E eu disse, eu quero todas as áreas da minha vida. Eu não aceito nenhuma área eu ser infeliz. Eu não aceito, eu não quero isso para mim, eu não vou admitir, porque Jesus já pagou o preço por mim. Então, ele me deu vida em abundância. A palavra de Deus diz que ele dá vida e vida em abundância. Ele não quer algo pouco para você não, minha querida. Ele quer muito, ele quer o melhor. O projeto de Deus vai muito além do que você imagina. Olha que tremendo isso, que maravilhoso crer nesse Deus maravilhoso. Então, minhas amigas, a religiosidade enrijece. Quando a gente é muito religiosa, vai na igreja e continua fazendo as mesmas práticas, a gente não está recebendo o que Jesus fez por nós. Nós não estamos honrando aquilo que ele fez. Quando a gente entende isso, a palavra de Deus, que ela é viva, que quando ele diz que ele nos ama, ele nos ama. Quando ele diz que ele morreu na cruz, que ele sarou nossas feridas, que ele sarou tanta gente, Jesus sarou tanta gente, não vai sarar a gente, sabe? Ele sarou cego, ele sarou paralítico, ele sarou uma mulher do fluxo de sangue, ele sarou tantas pessoas. Por que não pode sarar minhas dores interiores, a minha falta de perdão, o meu orgulho, né? Deus pode todas as coisas, gente. Vamos crer num Deus poderoso. Nós não temos mais tempo de ficar acreditando em lorota, em técnicas de autoajuda. Aqui nós temos realmente vida. Eu tô passando para vocês vida em abundância. Então eu dizia para Deus assim, eu não quero que uma área só eu fique feliz e a outra não. Por exemplo, eu sou feliz na minha vida sentimental, que eu orei muito. Tenho um filho saudável, tenho um marido querido, uma pessoa boa para mim. Mas eu tô passando por um processo de luta aqui na minha outra área de vida. E aí eu digo pro Senhor, eu não aceito isso. Eu quero ser abundante, eu quero transbordar da tua felicidade. A felicidade que o Senhor pagou pra mim. O Senhor foi lá na cruz, morreu na cruz, pra pagar tudo que eu fiz de errado, ou que os meus Adão e Eva fez, e pessoas que fizeram atrás de mim, meus ascendentes. Eu não quero mais ficar na maldição, eu quero viver a bênção. E ele diz que ele abençoa não só a minha geração, como as 1000 gerações futuras. Olha que lindo.
Assim como ele amaldiçoa aqueles que não creem, e as suas gerações, ele abençoa a geração da pessoa que crê pra frente, em 1000 gerações. Isso é a palavra de Deus, gente. Isso é a Bíblia que fala. E aí a gente bota aqui exercícios de diário, cartas e limites. O que você precisa dar limite para as pessoas? O que você diz sim que você quer dizer não? Por que você quer... Qual é o fundamento que você quer agradar as pessoas? Por que você quer agradar todo mundo? Né? Qual é a raiz disso? É uma rejeição do passado? É porque você, quando era pequena, seu pai te criticava? Tudo isso tem que ser visto, né? Então vamos lá. Aí nós vamos para o capítulo 9, já estamos no final, é o terceiro capítulo. Gente, eu tô passando muito ano passando, tá? Muito ano passando, porque o livro, ele é riquíssimo. Ele tem muitas coisas. A mentoria, cada capítulo tem um assunto e a gente aborda com toda a profundidade, tá? Eu tô passando muito ano passando, tá? Aqui ele fala sobre resiliência e a comunidade terapêutica, tá? Aí fala sobre a mentalidade positiva, de você ter uma mentalidade positiva e gratidão. Gente, a mentalidade positiva, ela não é só um pensamento otimista, não, tá? Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sou uma mulher sanguínea, então, assim, eu sou extremamente otimista. Mas o otimismo não... Ele ajuda, tá? Ser uma pessoa otimista ajuda muito, mas o que vai fazer você alcançar os seus objetivos é algo que tá aqui dentro. É uma certeza, e a certeza é a fé. A fé não é fé só em Deus. A fé é naquilo que você quer, nos seus sonhos. E aí a palavra diz que a fé é aquilo que você não vê. É a certeza daquilo que você não vê. Então, um queimar, sabe quando tem uma coisa te incomodando, você tem certeza que aquilo vai acontecer? Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se você começar a desenvolver a prática da oração e a prática de buscar a Deus como realmente Ele quer que você busque no seu secreto, eu tenho certeza que Ele vai colocar isso no seu coração. Coisas que você realmente quer e você sempre sonhou e você tinha esquecido o que você tinha sonhado. Por exemplo, eu tinha um sonho de escrever um livro quando eu era pequena e eu só vim a entender que eu precisava escrever, que esse é o processo que Deus tinha pra mim, que era um sonho, não só meu, mas como de Deus. Foi quando eu comecei a algo me incomodar para escrever. Então, mas através das minhas orações, através da minha busca. Então, não é só, gente, a mentalidade positiva. É a fé. E outra, a mente é um músculo. O cérebro é um músculo. Você precisa treinar ele para que você consiga desenvolver uma vida de qualidade. Se você deixar tudo entrar na sua mente, de bom ou de ruim, você é só uma esponjinha que absorve tudo. E aí você tá sempre sofrendo, você tá sempre chorando, você tá sempre triste, porque você absorve o problema do outro, o outro fez assim, você fica chateada. Então você é uma esponjinha, você não tá gerenciando a sua mente. E aqui nós fazemos técnicas, a mentoria faz técnicas, onde você aprende como treinar a sua mente, a treinar os seus pensamentos, porque aquilo que a gente pensa gera emoção, gera ação e gera comportamento. Então você os seus comportamentos porque você pensa errado muitas vezes, né? Eu tô dizendo, eu não conheço você, mas eu digo por mim. Se eu tenho um comportamento errado é porque eu tô tendo um pensamento disfuncional e eu tenho que mudar esse pensamento. E como é que a gente muda? Treinando a mente. E aí a neurociência explica que é possível isso sim. Por quê? Porque o cérebro, a ciência diz que o cérebro, os neurônios são maleáveis, eles conseguem se desconectar e conectar de acordo com os hábitos que você utiliza. Por exemplo, eu tenho um hábito negativo, eu vou lá e transformo começo a desenvolver um hábito positivo. Por exemplo, eu durmo muito, aí na hora que eu tô dormindo, eu vou fazer um exercício físico. Eu começo a agir sempre mudando esse hábito. A mente vai começar a mudar aquele hábito e vai começar a ficar, em vez de forçoso, difícil de fazer, vai começar a ficar fácil. Então você está treinando a sua mente, treinando a sua maneira de pensar. Quando vier um pensamento ruim, hoje veio um pensamento ruim para mim, eu assim, não, eu sou mais que vencedora, eu sou bênção, entendeu? Então, como é que a gente tem que combater? E a palavra de Deus é a melhor espada que a gente pode ter para declarar no mundo espiritual
quem a gente realmente é e o que a gente realmente merece em Deus. Então a gente usa essas técnicas, tanto as espirituais que eu tô explicando para vocês, como também a análise caso a caso, né? Isso aí numa terapia, né? A mentoria ela só te ajuda, te dá exercícios para você treinar. Mas se você quiser analisar o seu passado, o que tá te dando gatilhos, porque né, não tá adiantando, você não tá conseguindo, aí nós vamos abordar muito mais profundo, vamos conhecer a sua história, ver o que você passou, né, fazer um histórico, fazer um inventário de toda a sua história, desde do ventre da sua mãe, dos seus ancestrais, das pessoas que viviam com você, porque muitas vezes a gente carrega no nosso DNA os nossos problemas. Tá? Às vezes a pessoa não tem nada de como porque é depressiva, mas a mãe dela era depressiva, então ela carregou um DNA e veio à tona. Então tem todo, né, um trabalhar na psicanálise, tá? A gente tem que ter a gestão do estresse, tá? Que a respiração e a meditação são as melhores técnicas, tá? Eu até vou fazer no final aqui a técnica da respiração para vocês aprenderem. Para que você controle os seus pensamentos, as suas emoções, você precisa toda vez de manhã, ao acordar e ao dormir, fazer esse relaxamento. Que isso ajuda também a gerir melhor o estresse, né, do dia a dia. O autocuidado como pilar emocional. Gente, outro ponto aqui. O autocuidado. Como é importante você entender que você é importante tanto quanto as outras pessoas que você carrega nas costas, muitas vezes. Tá? Muitas vezes nós mulheres temos a tendência de nos dedicarmos muito mais às outras pessoas do que a gente mesma, tá? Então eu quero encorajar você, mulher, de você buscar realmente essa conexão com Deus, porque também isso ajudará você a entender quem você é, mas ter o seu autocuidado, né? Ter os seus momentos de exercício físico, momentos de caminhada, momentos de fazer uma unha, momentos de fazer um cabelo, momentos que você dá uma voltinha num lugar onde você gosta de ir. Então, sim, esses momentos são essenciais também para você, tá? E as metas realistas também que ajudam a ter resiliência, que te ajudam também a ter uma certa previsibilidade. Uma pessoa que é ansiosa, ela precisa de previsibilidade. Então, metas realistas mostram até onde você pode esse ano, por exemplo. Até onde eu posso chegar até metade do ano. Eu posso fazer isso, isso e isso. Isso ajuda também a gerir melhor o seu estresse. E apoio comunitário, né? Pessoas que tenham... Você é onde você se relaciona, tá? É importantíssimo o lugar que você esteja se relacionando. Não adianta você estar em crescimento constante, estar com pessoas que só te colocam para baixo ou que não entendem o teu propósito, tá? É lógico que você pode visitar um parente, você está, né? São pessoas importantes na sua vida, que fizeram parte da sua história. Não é isso. A mesa que você deve estar é muito importante. Você precisa estar com pessoas que pensam ou que nem você, ou acima de você, ou que estejam mais evoluídas que você, para que você possa crescer com elas, tá? Então é muito importante essa conexão e nós temos essa comunidade, tá? Já eu volto a falar que nós temos a mentoria, o grupo de comunidade da mentoria, que é muito bacana também. E a força da comunidade, é falado sobre a força da comunidade. Vínculos fortalecem a resiliência. Quando você fala dos seus problemas, quando você compartilha seus problemas, quando há uma vulnerabilidade, onde há um lugar seguro, onde não vai se ficar espalhando, né? É um lugar terapêutico, né? É muito bom ter essas comunidades, né? E nós temos a mentoria em grupo, que é muito legal. Na psicanálise, diz que é um apoio porque reduz o isolamento. Na neurociência, diz que é conexões que liberam ocitocina. Olha só que tremendo. E no TRG diz que esses ambientes seguros regulam as emoções. Então é muito importante nós vivermos em comunidades que falam sobre esse assunto. Tá? Estar em mentorias, estar em workshops, estar em network, em pessoas que compartilham dos mesmos propósitos, tá? Esse aqui eu acho que é o último. Gente, eu quero fazer, nós temos mais uma aula, tá? A última que a gente vai finalizar. E eu quero ensinar para vocês a técnica da respiração. Nós temos ainda 7 minutos.
E eu acho que é importante você entender como funciona a mente, tá? Na hora que você faz uma respiração consciente, todo o seu corpo ele oxigena. E há uma baixa de estresse, de todos os neurotransmissores que te deixam estressadas, ele vai baixando, né? A adrenalina, todo aquele sentimento de nervoso, né? Até esse exercício também também para quem tem síndrome de pânico, quando tá com o coração acelerado, né? Quando o gatilho é disparado e você não tem reação, você já vai para cima. Essa respiração é a melhor coisa. São 5 minutos de inspiração, 5 segundos de inspiração, aí fica 4 segundos para e depois 3 você solta. E faz isso em 20 vezes, tá? Se você conseguir fazer em 20 vezes, ajuda bastante. Se você fizer menos, não tem problema, tá? Aí você vai lá, ó, quer ver? Então, vamos lá. Tá? Essa é a técnica. 5, 4 e 3. 5 para inspirar, 4 para ficar e 3 para expirar. Então, você faz várias vezes, fica sentado, não é bom ficar deitado, tá? É bom ficar sentado, onde você possa fazer esses exercícios constantemente, quando você estiver, primeiro quando você estiver muito estressada, tá? Querendo regular seu sistema nervoso, né? Quando tiver um pânico, tiver crise de ansiedade, a depressão também ajuda, mas assim, é mais quando você tá muito chateado com alguma coisa, e antes de dormir também é muito bom, tá? Para que você possa ter um sono tranquilo, porque é muito importante também o sono. O sono é essencial. Se você não dorme bem, se você dorme 5, 6, 4 horas, você está com um problema gigante, porque eu acho que é o mais importante você dormir de 8 a 9 horas, tá? Se você conseguir dormir cedo, umas 10, 9, 10 horas, perfeito. Acorda cedo. E isso ajuda a regular muita coisa, inclusive até os hormônios. Então, mulheres, nós estamos aqui na terceira aula, né, da mentoria da Dor à Graça, da Lei à Graça, da Dor à Paz. E vamos ter mais uma aula, tá? Na semana que vem, quarta-feira, às 8 horas. Depois dessa aula, a gente finaliza, tá? E aí você pode depois ir lá na bio para poder, se quiser, se tiver interesse, participar da nossa mentoria no ano que vem, tá? Porque a gente vai abrir para o ano que vem, né? A mentoria extensiva, né? Que são os 11 capítulos do livro, tá? Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui. Tem 7 likes aqui, ó, que bênção, né? Obrigada. E eu creio que depois que você escutou tudo isso, eu tenho certeza que você vai refletir bastante a respeito disso e até se interessar mais por, se você estiver passando por um inverno da vida, participar de uma terapia, de uma mentoria em grupo, tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. No que vocês precisarem, estamos aqui. Meu nome é Isabel Almeida e meu Instagram é @isabel.almeida.mentora. Vai lá na bio, vai conhecer meu trabalho, tá? E a gente se fala então. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.